Oi, hoje eu vim falar a respeito de autoconhecimento e o quanto isso é importante para termos aí relações saudáveis, né, com as pessoas que nós amamos. Primeiro, é importante a gente entender que é muito bacana a gente ter essa busca por se conhecer melhor, né? Todo ser humano ele é único e nós temos uma história desde que nós nascemos. Então nós passamos por diversas situações desde a barriga da nossa mãe. É muito importante a gente entender e se aprofundar um pouquinho mais na nossa própria história, para entender a nossa própria essência, a nossa personalidade, o que é da personalidade e o que é crença limitante, o que é bloqueio. A gente precisa entender quem realmente nós somos. Você imagina que quando você era criança você passou por muitas situações que muitas vezes você não conseguiu compartilhar porque nem você mesmo entendeu o que estava acontecendo. Tem crianças que passam por situações de sofrimento dentro de casa, uma escassez muito forte. Tem crianças que passam necessidades não só financeiras, mas também necessidades psicológicas. Às vezes não tiveram afeto dos pais, não tiveram carinho, não tiveram atenção, tiveram abandono paterno ou materno. E o abandono, eu queria deixar claro que não é o pai ir embora de casa ou a mãe ir embora de casa, mas às vezes, mesmo que os dois estejam ali presentes, se não houver afeto, se não houver conversa, se não houver intimidade, atenção, isso é um certo tipo de abandono também e faz muito mal para a mente de uma criança. A criança precisa de segurança, a criança precisa de afeto e precisa de proximidade e intimidade, precisa de uma família estruturada. É muito importante ela ver ali uma estrutura dentro de casa, porque se a criança não tem uma família estruturada, fica tudo muito distorcido dentro da cabeça dela, fica tudo muito mal entendido, e aí vão gerando os bloqueios, né, são as necessidades e as crenças limitantes que a gente acaba gerando por aprendizado. A gente aprende observando, a gente aprende vivenciando, e aí isso vão gerando crenças dentro da gente. O que são crenças? São verdades que a gente traz como verdades absolutas. Então, por exemplo, se uma criança passou por uma escassez muito grande financeira, ela provavelmente vai ser um adulto que vai ter muita dificuldade de prosperar, porque ela aprendeu aquilo. As conexões neurais só conhecem aquele caminho. Ela foi um aprendizado, uma crença que se enraizou de que ganhar dinheiro é difícil. Então, uma criança que sofreu abandono afetivo, normalmente quando ela cresce, ela se sente uma pessoa muito carente internamente. Então, ela vai buscar ali por satisfazer essa carência e qualquer pessoa serve, qualquer situação serve, qualquer relacionamento serve. Então, ela não vai ser uma pessoa que vai ter um parâmetro comparativo quando ela crescer, para encontrar alguém que realmente seja alguém de caráter, alguém que acrescente, né, que some ali com ela. Ela sempre vai estar debaixo, de repente, de um relacionamento tóxico, porque ela vai sempre agir por carência, porque faltou isso na infância, faltou segurança. Então, tudo que fica mal entendido dentro de você, tudo que fica mal entendido dentro do seu inconsciente, você pode ter certeza que a vida vai fazer com que você passe por aquilo de novo. E isso é sem dúvida, porque nos atendimentos e nas histórias, as pessoas até próximas, histórias que eu conheço, a gente percebe o quanto a vida parece um filme que se repete. Quando a pessoa deixa uma coisa mal resolvida, isso acaba se repetindo de novo. Ela acaba voltando naquela cena de novo. Você já viu? Não sei se já aconteceu com você, de repente, de você pensar assim, já aconteceu algo muito similar. Cair nessa de novo. De repente, a pessoa encontrou um namorado, foi traído. Aí, no segundo relacionamento, é traído de novo. No terceiro, é traído de novo. Tem alguma coisa mal entendida. E é muito importante esse autoconhecimento. É muito importante a gente mergulhar dentro da gente e entender como que foi realmente a nossa história. Quais são os nossos bloqueios? Quais são as nossas dificuldades, as nossas crenças que limitam, né? Bloqueio de aprendizagem. Algum professor te bloqueou na infância falando que você era burro, falando que você nunca ia conseguir, ou te ridicularizando na frente das pessoas. Você foi humilhado, sofreu bullying na infância, de repente você tem uma autoimagem distorcida, você se acha uma pessoa feia, uma pessoa inferior, tanto por dentro quanto por fora. Quais são os bloqueios que têm te impedido de avançar, de ser uma pessoa plena, uma pessoa leve, né? Uma pessoa que realmente tem aí um equilíbrio emocional. Então,
A nossa infância é muito importante, tá? Do 0 aos 7 anos de idade, a criança absorve tudo. Tudo que falam, ela traz como verdade. E aí, você imagina que você ouviu muita coisa, passou por muita coisa dentro de casa, na escola. Então, é importante você se conhecer. Você buscar informação lá do seu passado mesmo, dentro da sua memória, ou se você puder até conversar com seus pais, com alguém. É muito importante você começar a parar para pensar sobre a sua vida, sobre quem você é, quem você se tornou e por que você se tornou assim. Por que que você, de repente, tem tanta amargura? Por que, de repente, você é uma pessoa tão fria? Uma pessoa que não acredita em afetividade dos outros? Às vezes você foi uma pessoa que não recebeu afeto nenhum. E aí você não acredita, você sempre pensa que alguém está se aproximando de você com segundas intenções. Porque você nunca recebeu afeto de verdade de quem de repente você mais confiava, que eram os seus pais, eram as pessoas que você tinha como importantes, né? Quando você era criança. Eu te encorajo a começar a analisar quais são as suas crenças negativas, quais os seus medos. Você tem medo de falar em público? Você tem medo da morte? Você tem medo de ser abandonado a qualquer momento? Você tem medo de casar? De repente você tem medo de ter filhos? Quais são os seus medos, os seus maiores medos? E se você não mergulhar nesse autoconhecimento, se você não buscar desbloquear tudo isso aí que tá te travando, a sua vida vai ser sempre medíocre. A sua vida sempre vai estar ali, na média. Você sempre vai ter essa vida árdua, que é loucura você querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa, com as mesmas crenças, os mesmos pensamentos. Então, é muito importante o autoconhecimento. Depois você dá uma olhadinha em vídeos meus em que eu falo sobre crenças limitantes, sobre traumas, sobre marcas emocionais. Então, é muito importante você entender quais são os seus bloqueios. E depois que você se conhecer, você vai ver o quanto os seus relacionamentos vão melhorar. E é geral. O seu relacionamento vai melhorar com seus pais, vai melhorar com seus filhos. Tem pessoas aí que são travadas com os pais, porque sofreram muito na infância. De repente o pai tinha algum vício, a mãe não dava tanta atenção, e aí de repente você não conseguiu perdoar. Mas é extremamente importante que você perdoe por você, para você avançar, para você evoluir, para você não repetir a mesma história. Porque eu vejo muitos casos onde as pessoas são traumatizadas com os pais e elas acabam repetindo a mesma história com os filhos. Você já viu isso? A pessoa não aceita que o pai errou tanto, que a mãe errou tanto com ele, e aí de repente ele tem filhos e comete os mesmos erros inconscientemente. É essa história que eu falo pra você, o filme se repete. Se você não investir em autoconhecimento, entender que você precisa perdoar, você precisa desbloquear, entender que você precisa destravar aí pra sua vida avançar e prosperar. E quando eu falo de prosperidade, não é só dinheiro, tá? Prosperidade é crescimento. Uma árvore, quando você lança a semente e ela cresce, ela está prosperando. Quando ela dá frutos, aí a gente fala de riqueza, né? Onde você realmente colhe os frutos de abundância. Mas imagina que você precisa prosperar, você precisa crescer, você precisa estar diferente do que você era 5, 10 anos atrás. Se não existir diferença em você, em quem você era de 5 a 10 anos atrás, há 1 ano atrás, então tem alguma coisa errada. Coisas que eu lembro que eu falei 1 ano atrás que eu não falaria hoje, que eu me envergonho. Isso é ótimo, porque eu mudei, eu cresci, eu prosperei. Então é muito importante que você prospere, que você cresça, tá bom? E aí você vai ver o quanto os seus relacionamentos vão mudar, o quanto os seus relacionamentos vão melhorar. Porque às vezes a gente quer que o outro mude, né? Ah, eu queria tanto que meu filho fosse assim, eu queria tanto que os meus pais fossem assado, eu queria tanto que o meu marido mudasse. Mas e a gente? O que a gente tem feito, né, pra mudar? Tem muita coisa que eu precisei mudar em mim primeiro, pra ver mudança no outro. E tem muita coisa que eu preciso mudar ainda pra eu ver mudança nos outros. Então eu tenho essa consciência muito clara dentro de mim, que pra eu ver mudança nas pessoas, eu não consigo alterar o pensamento de ninguém, mas eu consigo alterar os meus pensamentos. Então, lembre-se sempre, para você ter relacionamentos mais saudáveis, uma vida mais leve, mais equilibrada, uma vida mais feliz, você precisa investir em si, você precisa se conhecer melhor. Mergulhe dentro de si mesmo, invista em autoconhecimento.